Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Professora estava com vocês no livro de atividades do nosso material novo já do terceiro bimestre. Então, é o seguinte, como nós temos duas aulas na data de hoje e uma destas aulas é ao vivo, né? A professora vai iniciar o trabalho da apostila com vocês nesta aula ao vivo. Então, como a prof ainda não sabe como nós vamos andar, ou quanto nós vamos andar ali da apostila nesta aula ao vivo, então a professora vai aqui no livro de atividades dar uma resumida, né, na nossa primeira abordagem aí desta unidade, tá? Então, vejam bem, nós estamos ali no livro de atividades, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro assunto deste bimestre, que é médias, ok? Então, vejam só, nós já teremos conversado um pouquinho pela manhã sobre este assunto, né? E aí vocês verão este vídeo também e vão complementar, né, as ideias de vocês, vão compreender um pouquinho melhor o que nós já teremos conversado, tá? Então, vejam só, médias, né? Muito comum aí quando estão preocupados, né, com as suas notas na escola, é saber as suas médias. Mas o que significa, né, saber uma média? O que é uma média, tá? Então, nós temos dentro da média estatística, nós temos a média aritmética ou média simples, tá? Que é apenas média também, né? Que ela é encontrada adicionando-se todos os valores de um conjunto e dividindo esta soma pelo número de valores adicionados. Ou seja, quando nós temos lá, por exemplo, a média bimestral, né? A nossa média, a nossa nota de vocês aí no bimestre na escola, né? Ela vai ser uma soma de todas as notas de vocês durante este bimestre, dividida pela quantidade total dessas notas. Então, vocês terão, por exemplo, uma nota da prova 1, uma nota da prova 2, né? E uma nota de trabalho, chamada de nota livre aí para nós, né? E também terão uma nota de trilha, assim digamos, né? Então, seriam 4 notas, as quais você vai ter uma média. Essas 4 notas serão somadas e divididas pelo total, que é 4. E aí, nós teremos a sua média bimestral, né? Então, só um exemplo. Aqui nos mostra, né, um exemplo, ó, acompanhe neste exemplo da tabela a seguir, onde estão registradas as temperaturas mínimas de uma cidade na última semana. Então, ela mostrou as temperaturas aí de domingo até o sábado seguinte, né? As temperaturas registradas, as mínimas registradas aí em uma cidade. Com certeza essa cidade não é a nossa, né? Porque as nossas temperaturas mínimas são bem menores do que essas aqui, né? Então, temperaturas lá do domingo, 18, da segunda, 19, terça, 17, e aí foi, né, mostrando até o sábado a última temperatura de 23 graus Celsius. Para calcular, então, a média dessas temperaturas, né, ele fez o que? Ele somou todas elas, estão vendo? Então, desde a primeira lá, 18, até a última aqui embaixo, 23, todas elas, mesmo que se repita, né? Tem que colocar todas e dividir pelo total, que neste caso eram 7, né? 7 dias da semana, dividindo por 7, então. Somou tudo, deu um total de 140 dividido por 7, que foi igual a 20. Então, se desta temperatura, né, desta cidade, das temperaturas desta cidade, fala-se então que a média durante esta semana
foi de 20 graus Celsius. Então, quando nós falamos que a média foi de um determinado valor, não significa que nós tivemos somente aquele valor. Tanto que, se vocês observarem ali, nenhum dia fez 20 graus Celsius, né? Mas a média é de 20. Por quê? Porque somando todos eles e dividindo, nós temos esse valor, tá? Então, essa é a média aritmética ou simplesmente média normal, tá? A outra média que nós vamos estudar também é a média ponderada, tá? A média ponderada, ela vale da seguinte forma: quando você tem algo que pesa mais, assim digamos, né? Vamos voltar ao nosso exemplo ali sobre as notas do bimestre. Digamos que as nossas notas de avaliação, as nossas notas de prova, elas tenham um peso maior na sua média final do que a nota de trabalho, tá? Então, neste caso, se chamaria, então, de média aritmética ponderada, né? Quando calculamos a média atribuindo pesos aos valores de um conjunto, estamos calculando, então, a média aritmética ponderada, tá? Por exemplo, vamos aqui no exemplo. Por exemplo, a tabela da esquerda, deixa eu arrumar aqui para vocês, aqui. A tabela da esquerda apresenta o critério usado por um professor para calcular as notas bimestrais de seus alunos, né? A da esquerda aqui, tá? A da direita aqui estão as notas obtidas por um desses alunos. Segundo esse critério, qual vai ser a média obtida por ele, né? Então, vejam bem, na primeira avaliação, o peso dessa avaliação era 4. Quer dizer, mesmo que tivesse 10%, 10 questões, o dela era 4, ou seja, ela basicamente ela avalia 4 pontos, tá? A segunda avaliação também, o peso era 4, ou seja, né, mesmo que tivesse 10, 20 questões, ela valia praticamente 4 pontos, certo? E trabalho com peso 2. Então, indiferente quantas questões tinha, o peso dele era apenas de 2 para compor a nota do aluno, né? Então, aí as médias, as notas deste aluno, vejam bem, na primeira avaliação ele tirou 5,6, na segunda avaliação ele tirou 7 e de trabalho ele tirou 8,8, tá? Então, para fazer a média ponderada, é como se nós tivéssemos, né, esta nota aqui que ele teve, o 5,6, por exemplo, 4 vezes, porque ela teve peso 4. Então, ele fez ali, ó, 5,6 mais 5,6 mais, estão vendo? Vezes, né? Segunda avaliação, que tinha também o peso 4, ele também fez a mesma coisa. Ele somou esta nota, ó, 4 vezes, porque ela tem peso 4, né? E o trabalho tem peso 2, ele fez 2 vezes, ó, 8,8 mais 8,8. Assim, a média é calculada considerando-se 10 notas, porque nós queremos uma nota 10, né? O 100% aí de notas, certo? Então, 4 notas 5,6, né? 4 notas 7 e 2 notas 8,8, tá? Ou ainda, né, de uma forma mais simplificada, aqui ele colocou a soma de todos eles, ó, estão vendo? 4, né? 5,6 mais 5,6, 4 vezes. Aí o 7 mais 7 mais 7 também 4 vezes. E o 8 mais 8, 2, porque ele só tinha peso 2. A gente pode fazer direto a multiplicação. Então, se nós temos lá com peso 4, 4 vezes 5,6, né? A segunda avaliação, que ele tirou 7, também tinha peso 4. Então,
4 vezes 7, aqui, né? E o trabalho, que tinha peso 2, 2 vezes 8,8, certo? Dividido pelo total, que é 10, né? O total de pesos que eu tenho aqui, ó, total de nota que eu quero é 10, então, divididos por 10. Aí, ele chegou, então, ali no resultado, média, né? 68 dividido por 10 igual a 6,8, tá? Então, significa que mesmo ele tendo tirado ali 5 e 6, 7 e 8,8, ele ficou com uma média 6,8. Por quê? Porque as provas, as duas avaliações, elas tinham um peso maior do que o peso do trabalho, que ele foi um pouquinho melhor, né? Ele tirou 8,8 no trabalho, mas o trabalho tinha um peso menor, né? Do que as duas avaliações ali de cima, certo? Portanto, né, ali embaixo a definição, a média bimestral desse aluno é de 6,8. Observe que calculamos a média ponderada multiplicando os pesos pelas respectivas notas e, em seguida, dividimos a soma desses produtos pela soma dos pesos, certo? Então, aqui a definição aí do que é a média ponderada, né? Que está ali no finalzinho da página 2, né? No caderno de atividades, beleza? Então, a professora não vai deixar tarefa ainda para vocês, porque este conteúdo nós ainda estamos iniciando, né? Assim que nós tivermos andado um pouquinho mais, aí a prof envia uma atividade para vocês fazerem em casa, ok? Então, é bom de semana as aulas, tá? E até a próxima.